na França. Vou só fixar aqui o assunto, gente, na tela e colocar. E a gente já vai. Pronto. Roger, vou te chamar aqui, tá? Ei, querido, Querido Roger, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Me vendo estou bem? ouvindo você perfeitamente bem. Quero agradecer de coração. Como eu falei na minha postagem, você viu lá. Tenho você como ídolo, um exemplo. É Ah, uma generoso. liderança, assim, é uma liderança do movimento negro em todo o Brasil. Apesar da pouca idade, o Roger tem muito a ensinar para a gente. O que eu costumo falar aqui no Diálogos de Pretitude, a voz do Roger e o que ele fala, e principalmente eu estou ansioso pelo lançamento dos livros dele. Nós, advogados, temos que citar autores negros, pessoas negras, entendeu? Eu quero, nas minhas petições, citar os pensamentos, quero citar, fazer referência ao Roger dentro das minhas petições, e assim devem ser todos os advogados negros de todo o Brasil. A gente precisa que acabar com essa coisa, porque a gente, advogado, durante anos, na nossa academia, somos praticamente forçados a fazer referência só a autores brancos, e isso não atinge, não consegue, a gente não consegue reverter o nosso povo, a gente não consegue, a gente perde as coisas no judiciário em relação à nossa temática, justamente por não ter essa presença de autores negros demandando essa temática. Então, eu dou aqui o início, o pessoal já está chegando, a mais uma edição do Diálogos de Pretitude. A nossa comissão, que é a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, Roger, ela vem tratar da reparação da escravidão, tratar de todos esses crimes que foram cometidos. A gente quer processar o Estado brasileiro, a Igreja Católica, a coroa portuguesa e todos aqueles que fizeram mal ao nosso povo negro. Esse povo ainda sequer foi processado, Roger. Entendeu? Esse povo sequer ainda pediu desculpa de maneira oficial ao povo preto. Então, a gente precisa fazer como o Luiz Gama fez aí em São Paulo, que é demandar a nossa temática no judiciário. Entendeu? Como o Luiz Gama ensinou para a gente, a escravidão naquela época já era ilegal. Luiz Gama provou isso com as ações de liberdade. E daí, gente, eu não quero me alongar, esse papo vai ser rápido, fazer a apresentação desse grande ícone, um ídolo que eu tenho, Roger Cipó, fotógrafo, black influencer, ele é colunista da mídia Ninja, ele é ogano candomblé, e ele também é a paixão de todas as minhas amigas, gente. Eu não sei o que acontece. Eu também não sei o que acontece. Eu queria ter nascido bonito assim. Ele demove corações do povo preto, do povo preto. Ele é sensacional. Eu fico até um pouco emocionado de estar aqui, tendo a chance de estar compartilhando esse espaço com ele. Ó, a gente vai tratar hoje de homens pretos e direito à vida. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o professor Sidney Nogueira, é um dos Maravilhoso. autores, é um dos autores, o livro dele está para sair agora, já foi lançado. Saiu. Eu fiz a capa do livro dele, né? É, Eu fotografei a capa do livro do professor Sidney, que é isso, um amigo de muitos anos. isso. A gente estava falando ontem com ele sobre intolerância religiosa e o quanto a gente não acredita na laicidade do Estado brasileiro. E hoje a gente vai tratar de homens pretos e direito à vida, que também é outra coisa que a gente não acredita, né? E para passar, antes de passar a palavra para você, querido, meu irmão, eu quero citar aqui o artigo 5º da nossa Constituição Federal, que trata justamente do artigo, ele é o artigo mais importante do nosso ordenamento jurídico, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, isso é uma mentira, né? A liberdade, que também é outra mentira, a igualdade,
que também é outra mentira, a segurança, que também é outra mentira, e a propriedade, que também é outra mentira. A gente vê aí isso facilmente nas nossas favelas, aqui chama favela de invasão, né? As nossas comunidades e aos nossos quilombolas. Ou seja, a gente também trata da dignidade da pessoa humana, que é o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Eu entendo, Roger, e antes de passar a palavra para você, que a gente tem um código oficial para brancos e a gente tem um código não oficial para negros, que é o que vale tudo e é o que a gente vive no nosso dia a dia. Roger, muito obrigado pela sua presença. A palavra é toda sua. Fique à vontade. Eric, primeiro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aqui, né? Nesse dia, acompanhando a nossa conversa. Também quero saudar todo mundo que está por aqui. Gente, eu quero dizer que, primeiro, assim, acho que muitos de nós sabemos que este é um dia, mais um, né, desses dias da trajetória das pessoas pretas aqui nessa diáspora, mais um dia muito difícil, né? Porque a gente vai tratar aqui, e aí eu fiz essa provocação ao Eric e agradeço à Comissão da Verdade da Escravidão, né, da OAB do Maranhão, por acolher essa reflexão e acolher a possibilidade desse encontro, porque quando o Eric me convidou, eu fiz a provocação de que eu queria falar de homens pretos e o direito à vida. Bom, eu não sou um técnico e não sou intelectual da área do direito, né? Eu sou um intelectual, um provocador da área de pensar, né, de uma área que é muito mais da questão da sociologia e das ciências sociais, que é de pensar a condição de homens pretos, né, e, enfim, identidades masculinas, negras, numa sociedade racista como essa, né? E aí, Eric, acho que a gente precisa começar. A gente tem uma informação que tem muito a contribuir para a reflexão que eu quero trazer para cá hoje, que é como, na verdade tem algumas, mas como que é que a gente pensa homens pretos e o direito à vida, se a gente acorda hoje no Brasil e descobre que uma criança negra é morta por descuido e pela cultura do racismo que ainda escraviza as nossas mães, né? Então, como que a gente vai discutir a condição de homens pretos nessa sociedade se as nossas crianças, como João Pedro, sequer chegam à maioridade, né? Como que a gente vai fazer essas discussões se as nossas humanidades masculinas elas não estão sendo consideradas, elas não foram consideradas humanidades plenas. Nós não somos... Nós somos uma parte da população, da sociedade, que não foi valorizada, que não foi ainda reconhecida. Inclusive, pela a prática do direito, porque o direito em filosofia, eu te trouxe essa reflexão, inclusive, o direito em filosofia, a Constituição brasileira, ela é uma obra-prima no que diz respeito a teorizar, né? Nós posso chamar assim, no que diz respeito a teorizar direito à dignidade humana. Tá dado, tá lá. Só que na prática a gente reconhece o quanto esse mesmo direito, essa mesma Constituição não assegura dignidade, não assegura a possibilidade de existir a homens pretos. A gente está falando de um país que mata jovens pretos, e todo mundo que está aqui vai estar cansado desse número. A gente está falando de jovens pretos e homens pretos que morrem antes dos 29 anos. Antes, até algum tempo, a gente tinha, Eric, uma estatística que datava, né, que dizia que jovens de 15 a 29 anos eram os principais alvos numa política genocida desse país. Hoje a gente precisa se mobilizar e rever esse número, porque João Pedro tinha 13 anos. Sim. Né? Miguel não tinha 5, não tinha 10 anos. Né? Então, essas discussões, tipo,
que a gente precisa discutir, obviamente, e aí provocar, porque nós, homens pretos, eu estou vendo que uma galera já está discutindo aqui e tal, porque, né? E, obviamente, é importante que se discuta, mas eu quero acompanhar aqui a discussão e já dizer, discutam as condições de homens pretos, entendendo que homens pretos não são homens brancos e que esses homens pretos não têm os mesmos privilégios que os homens brancos têm e que esses homens pretos não sentam na mesa do patriarcado para definir que tipo de relações a gente vai estabelecer nessa sociedade aqui, né? Inclusive, esses homens pretos eles são assassinados por conta do patriarcado, porque existe uma cultura de nos reconhecer enquanto ameaça do bem-estar social, né? Então, se o direito, Eric, ele tem como premissa, né, garantir e defender os direitos à humanidade, o direito à dignidade humana, na prática, o Estado e todo o aparato do Estado tem produzido políticas públicas que matam esses homens pretos, porque na prática mesmo, gente, é por isso que eu quero trazer essas reflexões, porque na prática o meu corpo e o seu corpo são corpos considerados dissidentes e são corpos considerados ameaça. Então, se há uma ameaça, você precisa exterminar, você precisa combater essa ameaça. Porque para defender algo, né? Então, por que a gente defende? Porque existe um inimigo, né? E qual que é o inimigo? O inimigo deveria ser apenas, eu fico pensando que o inimigo deveria ser a ação da contravenção, né? O inimigo deveria ser a ação de tudo aquilo que viola a dignidade, de tudo aquilo que viola a humanidade das pessoas. O inimigo deveria ser esse tipo de ação. E não personificar. Mas o que personifica o inimigo em corpos como os meus, em corpos como os seus e de vários outros homens pretos? É a cultura de escravização que resultou na marginalização dos nossos corpos. Então a gente não vai conseguir defender uma legislação, a gente não vai conseguir manter uma legislação, a gente... e aí por isso que é importante o trabalho de comissões como a sua, porque a gente começa a disputar, né? Começa não, mas acho que a gente acaba fazendo parte de uma disputa, que é uma disputa por dignidade e liberdade, que já acontece há pelo menos 400 anos, desde quando os nossos primeiros ancestrais chegam nessa terra na condição de sequestrado, na condição de escravizados. Essa disputa por liberdade começa aí, a gente vem mantendo ela. E aqui a gente está fazendo mais um pouco da nossa parte, né? Por uma luta que a gente não resolveu ainda. A gente sabe, né, que o grande problema, e aí a minha crítica ao direito, e aí não o direito enquanto filosofia, não o direito enquanto lugar, mas o direito enquanto práticas daquelas que a gente já sabe, porque quando você me fala, a gente não ganha no direito por conta de uma ausência, né, de fontes, de intelectualidade, de estudos, né, que determinam as coisas, eu digo que a gente não ganha porque o direito sequer reconhece essa intelectualidade, sequer reconhece as contribuições científicas, epistemológicas, né, estatísticas também, que a gente tem elaborado. Né? A gente pensar que lei de cota é algo que existe, né, no nosso país há 12 anos só, né, ou pouco mais de 12 anos, a gente vai compreendendo do que se trata. Assim. Então, por isso que eu trouxe essa provocação, gente. E eu já fui falando e acabei nem me apresentando direito, né? Porque... Nem eu, irmão. Eu pedi sua bênção, Colofé, irmão. Ah, Colofé, irmão. Que Ogum e Obatalá nos abençoe sempre. Né? E ainda bem que a gente tem ancestral, ainda bem que a gente tem orixá para dar conta dessa nossa travessia aqui, porque, cara, é muito difícil, assim. Eu vou dizer que eu me atrasei um pouco para a gente conversar, porque eu estava em uma outra reunião, elaborando um outro projeto, demandado por uma série de outras questões, né? E aí a gente ainda precisa lidar com essa realidade, né? Porque nós não somos só técnicos, né, ou intelectuais, ou ativista de uma causa específica que talvez seja distante da gente. A gente está falando de um garoto preto que é morto porque
a patroa, e eu quero trazer para cá, para essa conversa, porque como os veículos de comunicação não fazem esse serviço, porque são veículos brancos que protegem essas pessoas, eu quero trazer para cá o nome dessa pessoa, né? A patroa que colabora com o assassinato de Miguel, de uma criança, é Sari Gaspar. Marquem esse nome, porque, né, a gente tem uma cultura de expor ainda mais a tragédia, violenta, inclusive numa exposição que violenta a memória e a família, né, das nossas vítimas, mas a gente não expõe, a mídia não expõe e não denuncia os nossos algozes, não dão nome aos nossos algozes, né? Quer dizer, não dão nome na denúncia, porque na hora de celebrar tem um monte de rua, né? Dom Pedro I, Princesa Isabel, e essa história toda. Mas nesse crime, nessa questão, o nome da pessoa é Sari Gaspar. Enfim. Perfeito. Enfim, é isso. Fala, perdão. As pessoas não têm noção do quanto hoje está sendo difícil. Você está me vendo aqui, eu imagino que você também esteja no mesmo estado psicológico que eu estou. Aconteceu aqui do lado, eu já acionei a OAB do Recife, está tendo toda uma ligação de advogados pretos dentro da OAB, e é esse movimento que eu lidero, junto com o Dandara Pinho e tantos outros advogados brasileiros pretos, que é para justamente prestar toda uma assessoria jurídica que essa família deve estar precisando. Quando a gente trata desse assunto, é muito difícil, porque você imaginar que uma criança preta morreu e alguém pagou 20 mil reais na delegacia, e seria se fosse uma criança branca. É preciso a gente pontuar isso daqui. Se o assassino fosse uma pessoa preta e fosse uma criança branca, essa pessoa jamais sairia da delegacia, porque a gente enfrenta o racismo em vários mecanismos, né, Roger? Cultural, a gente tem, trata-se dessa pauta, e é o que eu falo, é preciso a gente racializar esse crime de homicídio que aconteceu hoje, essa criança preta, porque a gente não sabe o que esperar juridicamente. E daí você falou da sociologia, mas eu tenho que pautar que o que você trabalha também, ó, é jurídico. É jurídico. Esses direitos fundamentais que você conversa, eles estão todos promulgados. Não é só na Constituição. A gente tem diversas outras leis infraconstitucionais, a gente tem até no direito internacional, o qual o Brasil é signatário, e que prevê a expulsão de 28 mil quilombolas aqui no Maranhão. Eu quero depois tratar isso com você. Em plena pandemia, ou seja, não existe, a gente não consegue fazer com que o judiciário brasileiro com leis que tratam da nossa temática. As leis estão promulgadas, as leis estão aí para ser cumpridas. Você falou das leis de cotas. Hoje, desde ontem, você está vendo, junto comigo, está explodindo no Brasil inteiro, estão sendo criados Twitters, estão sendo criados Facebooks para denunciar a quantidade absurda, mais de 500 denúncias no Rio de Janeiro, mais de 300 em São Paulo, mais de 50 aqui no Maranhão, esses números vão se atualizando, tudo em virtude também da morte do nosso irmão George Floyd nos Estados Unidos. Que está criando essa tensão racial no mundo todo. A gente já avisa, né, Roger? É importante essa temática. E hoje em dia, a gente, no mundo todo, em todos os países, é um horror. É um horror. É um horror que nenhuma ciência, nem seja jurídica, nem seja a sua, que é a sociológica, a gente consiga os nossos corpos, os nossos homens pretos, a gente tem que tratar hoje, principalmente desse caso que está acontecendo, a gente consiga demandar isso, seja no judiciário, seja na mídia. A gente tenta, sempre, parece que a gente é sempre invisibilizado o tempo todo. Isso machuca muito a gente, isso destrói o nosso psicológico. Eu estou desse jeito, você está desse jeito, mas tem gente que está aí, à torta e à direita, negando o racismo,
ou negando qualquer tipo de crime que aconteça. A palavra você. Me desculpa por ter me alongado, porque a estrela de hoje aqui é você. É a sua palavra que tem que ser Não, ouvida. imagina, imagina. Eu não sou estrela, não, tá? Vamos falar por aí. Eu não sou estrela. Eu só queria te dizer que está travando um pouco a tua imagem e o seu áudio. Me avisa se isso Opa. acontecer comigo também. Só queria Tá, te só tá avisar isso. perfeito aqui. Tá, queria te avisar isso porque as pessoas estão dizendo aqui, agora voltou ao normal, mas eu consegui costurar e entender do que você está falando, né? É de uma cultura perversa, assim. E aí eu quero. E aí, pessoas que estão aqui acompanhando essa conversa com a gente, eu vou sempre. Enfim, primeiro, isso que já é uma conversa racializada, ou seja, uma conversa pautada a partir da realidade de raça, a partir da realidade do racismo, de como raça estrutura e é estruturante das nossas relações, e como que essa ideia de raça impacta diretamente na trajetória, na existência social e simbólica de homens pretos, né? Eu estou falando desse lugar, né? A gente está conversando a partir disso. E aí, cara, assim, quando tipo você vai me trazendo todas essas coisas de uma forma muito importante, né? E eu vou aqui articulando, Érica, assim, eu fico sempre me perguntando por quais vias, né? Por quais vias a gente vai. Eu não tô muito a fim de reivindicar nada, sabe? Assim, tô a fim de reivindicar, não tô a fim de pedir, não tô a fim. Eu quero assim, bom, se a gente tem uma legislação, por exemplo, que teoricamente garanta o direito a existir de pessoas pretas, todas aquelas pessoas e todas aquelas instituições que colaboram para o assassinato de um grupo de jovens pretos precisam ser criminalmente responsabilizadas. A grande questão, e o X da questão, né? Eu gosto da filósofa Asa Ningeri, e a Asa fala, ela usa um paradigma que eu gosto muito, que ela fala que a gente tem um paradigma, não com essas palavras, mas para falar isso, que a gente precisa romper com o Ocidente, vivendo no Ocidente, né? Tendo uma experiência, né, de reivindicação de humanidade no Ocidente. Então, como que nós, pessoas que temos uma trajetória que é antes do processo de escravização, né, e que chega aqui na condição de escravizado, e toda a trajetória histórica de pessoas pretas, da população negra, e também da nossa cultura, e também das nossas tradições, também dos nossos aspectos, tudo que é sobre a gente é criminalizado e marginalizado aqui, como que a gente negocia, o que a gente precisa fazer para ter uma vida de alguma humanidade plena nesse lugar. Porque parece algo muito distante. Parece algo muito distante se a gente não tiver uma ação muito concreta e além de reivindicar. E aí, minha gente, o que eu quero dizer é que a gente tem reivindicado historicamente, né? O levante que acontece no Brasil e no mundo hoje contra o racismo, ele não é uma novidade. Não é porque, né, se matou um homem nos Estados Unidos e aí todo mundo se mobilizou contra o racismo. Não, eu quero dizer 400 anos, a gente é um povo que está lutando contra... A gente ainda, na verdade, a gente está lutando ainda contra o final da escravização, porque a gente não resolveu o final da escravização, né? E... eu me perdi um pouco aqui, mas era exato. Alguém perguntou aqui, o nome da intelectual é Asa, A-Z-A, Ningeri, N-J-E-R-I, né? Tem um trabalho fantástico, inclusive indico, porque também dá condições da gente compreender, a partir de perspectivas africanas, qual é a nossa condição aqui e o que a gente precisa fazer para reivindicar ou para se estabelecer de fato, Eric, como pessoas com direito à dignidade humana. Quero falar muito sobre isso. Por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente ainda não alcançou esse lugar na sociedade, né? E não é só sobre ocupar espaços, é existir a partir dessa condição. Sim. Porque eu posso ocupar espaços na defensoria pública e ainda assim não ser humanizado. E ainda assim enfrentar o racismo nesses espaços. Ainda que eu tenha todas as ferramentas jurídicas e teóricas para criminalizar, para responsabilizar, inclusive porque o racismo é um crime previsto em lei aqui no nosso país,
mas o racismo é um crime previsto em lei por aqui, e ele não criminaliza, enfim, ele pode criminalizar, mas ele não responsabiliza ninguém, Ele não entra em né? eficácia, né, Roger? Ele não entra em Ele não, eficácia. ele não entra, ele não é eficaz porque A assim, gente tem um ele racismo não é levado a institucional que sério. transforma ele em injúria racial, que é justamente para E que é uma voltar ao que a batalha, gente e que é tinha uma batalha que antes. a gente precisa fazer. Que a gente Sim, precisa fazer nesse momento, né? Que a gente precisa reelaborar tudo, porque a gente precisa, gente. Eu quero dizer que a gente precisa fazer isso, assim. Obviamente, não é no estalar de dedo, mas a gente precisa incidir um pouco mais nessa sociedade, porque esse sistema que está aí, né, e é um sistema mesmo, está posto para a nossa desumanização, a gente precisa romper com ele, porque a gente vai continuar nesse lugar, né? A gente continua sendo desumanizado, ou a gente fala, ok, é um sistema, não posso fazer nada com isso. Não, a gente precisa derrubar tudo isso. E aí, quando eu estou falando derrubar, exatamente. é derrubar mesmo, assim. É sim. Alguém É perguntou sim. aqui, como fazer? Cara, eu não sei como fazer. Primeiro porque eu não sou um teórico do direito, mas porque eu acho que a gente só vai compreender o que fazer se organizando e agindo, né? Sim. E dizer também que a gente fez alguns avanços, obviamente preciso. E aí eu falo isso, inclusive, para confortar os meus iguais, né? Que são os mesmos iguais a você. Faço um avanço, algo aqui para dizer que a gente avançou, sim, porque a gente é parte de um levante que sempre existiu. Né? Se hoje eu e Eric nós estamos conversando aqui, não é porque a gente criou essa onda aqui. A gente faz parte e a gente precisa construir, né? E a gente precisa construir para quem vai chegar. Eu tenho dito que a gente não trabalha, Eric, e aí eu não trabalho. Eu não sou nem só no meu trabalho, enquanto fotógrafo, enquanto comunicador, alguém que provoca, escreve coisas em vários lugares. A gente não faz nada, a gente não é ativista, militante, seja o nome que a gente quiser dar, a gente não faz para nossa geração. Não sou eu, não é você que vai gozar dos Exatamente. resultados, dos frutos da luta que a gente promove. É a próxima geração. E aí, se a próxima geração dos filhos que eu terei, né? Você tem filhos? Tem. Tem um filho. Do seu filho e dos filhos dos seus filhos, se essas gerações não tiverem uma vida de dignidade humana assegurada, do direito de existir pleno, gozando e participando do processo democrático, mas também tendo uma Constituição que assegura a tua existência, inclusive para a hora que um policial apontar uma arma para uma criança preta, esse policial ele ser responsabilizado, criminalizado. Se a gente não trabalhar para que essas pessoas tenham algum direito de humanidade assegurado, a gente falhou. E aí por isso que eu quero dizer isso porque enquanto a gente perde tempo distraindo aqui, discutindo se a forma do Eric ou se a forma do Cipó é a mais certa, né? Se fica na OB, se não fica na OB, se conversa com a OB, se não conversa com a OB, saca se eu vou ficar dentro do quilombo só, se eu vou ficar só dentro do terreiro, se a forma da escola de samba é a forma mais certa de lutar. Enquanto a gente ficar distraindo nessa conversa, a gente não vai avançar nada, a gente vai continuar morrendo, as nossas crianças vão continuar sendo assassinadas dentro das nossas casas e a gente vai ter que subir hashtag todos os dias. E a gente vai ter que ficar acordando todo dia com matéria que diz que patroa pode ter participado, né, pode ter alguma responsabilidade na morte de criança e não dá sequer o nome dessas patroas. Né? Sim. Não aparece nem a Porque, foto. mas por que não aparece a foto? É importante que todo mundo saiba. Não aparece a foto porque há um pacto, como diria a professora Cida Bento, inclusive eu sugiro para todo mundo, estudem, pesquisem. A professora Cida Bento, que é alguém que está produzindo intelectualidade, pelo menos nos últimos 30 anos, eu não sei, tipo, tem alguém falando aqui, vocês não se juntam, tem alguém aqui, tipo, É porque ele está querendo falando. agitar essa live, ele está Não, sendo racista o tempo todo. mas eu vou responder, eu vou responder. Não tinha nem que estar aqui, cara. Né? Não tinha nem que estar aqui, porque, assim, eu vou focar. Mas o que eu quero dizer
inclusive, a gente precisa combater essas narrativas, porque sim, a gente pode ter. A gente pode não concordar em todas as nossas ações dentro da nossa comunidade, mas a gente não pode despotencializar o que acontece, o que historicamente os nossos movimentos, os nossos mais velhos realizaram. Entendeu? Então, assim, o que eu convido para as pessoas que dizem: ah, mas o movimento negro não se junta, ah, as pessoas negras não fazem nada, vem para fazer, cara. Vem para fazer, porque da Alemanha, Márcia, você não vai mudar nada, porque é a gente que está aqui peitando polícia, tá ligado? É a gente que está aqui entrando na frente de polícia para não dar tiro nos nossos mais velhos. É a gente que está aqui fazendo vaquinha para enterrar os nossos mortos que a polícia mata. Então, da Alemanha, tu não vai conseguir fazer nada. Só que da Alemanha você só vai conseguir, você só vai continuar falando. Então, vamos embora aqui continuar o que a gente está falando. O professor Gabriel está por aqui. O professor Gabriel tem uma obra incrível sobre racismo linguístico. Inclusive, acessem a obra do professor Gabriel, porque, inclusive, nos ajuda a compreender o racismo, e uma das dimensões do racismo é o racismo linguístico mesmo, né? Então, me conta, amigo. Roger, eu quero conversar com você, quero trazer para você, eu tenho conversado com umas lideranças negras nesse projeto Diálogos de Pretitude, você é uma delas, de uma questão que é muito importante aqui no Maranhão, Roger? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não, mas a hora que acabar a pandemia... A hora que acabar a pandemia, com certeza a OAB do Maranhão vai me chamar para a gente... Exatamente. Eu vou fazer de tudo para isso. Aqui no Maranhão, Roger, a gente tem muitos quilombos. A gente tem o quilombo número 1, o quilombo número 1 de resistência no Brasil. Quando foi feito o primeiro estudo científico em relação ao quilombo, e eu estou falando do território quilombola de Alcântara, que vem sofrendo... Sim. Pois é, o território quilombola de Alcântara, Roger, tinham 400 quilombos, mais de 400 quilombos diferentes, até a chegada do exército americano em 89, quando eles enxergaram lá a capacidade econômica daquele todo o nosso território quilombola. E desde 1979, os nossos irmãos pretos lá não têm direito à vida. A gente estou com uma perda de 50 mil hectares, e que hoje em dia atravessou, e daí a gente precisa falar que a nossa bandeira do movimento preto não é abraçada por nem a direita, nem a esquerda, nem pela monarquia, nem pelo um governo civil que foi eleito sem ser democraticamente, nem pelo governo eleito democraticamente. Hoje em dia está em 90 mil hectares. A gente teve uma resolução número 11, assinada pelo general Helendo, prevendo em plena pandemia, que é a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, a retirada de 200 mil irmãos quilombolas, Roger, lá. E a gente teve também, seguindo a narrativa desse discurso de ódio desse presidente genocida que enxerga quilombolas como inimigos, e nós não somos inimigos, é nos quilombos e nos terreiros que está a solução desse país. A gente teve na semana retrasada, 3 semanas atrás, na verdade, mais uma ordem do governo federal, que foi a ampliação da maior BR federal aqui do Maranhão, que é a BR-135, em Santa Rosa dos Pretos, onde previa também a remoção em plena pandemia de 8 mil irmãos nossos. Roger, a gente tem, nesse momento, essas ações foram vencidas na justiça, essas remoções paradas, uma adentrada pelo único deputado federal negro, que é o Bira do Pindaré, que conseguiu evitar a remoção de Alcântara, outra pelo Ministério Público Federal, que também brecou moção em Santa Rosa dos Pretos, e juntando esses dois territórios, a gente tem aí mais de 50 quilombos diferentes que poderiam ser dizimados num piscar de olhos, ou seja, isso que a gente... Será? Eu pergunto para você, os nossos irmãos quilombolas, eu sou advogado, mas eu pergunto a você porque você também trata disso. Esses nossos irmãos quilombolas, eles têm direito à vida nessa sociedade? É isso que é verdade isso? Porque a lei diz uma coisa e a gente consegue vencer isso no judiciário, mas o exército brasileiro, principalmente, que pintou de X, Roger, as casas dos quilombolas, igual os nazistas fizeram
na Alemanha com os judeus, e eu falo de uma instituição que é o Exército Brasileiro, que só teve 4 generais negros com quase 400 anos de existência. Nós somos seres humanos, será que para eles? Será que eles entendem toda a nossa diáspora? A gente é inimigo do governo federal? Eu passo a palavra ao Roger. Eric, eu vou ser repetitivo, né? Porque... E aí, que pena que eu preciso ser repetitivo, né? Porque eu estou falando que a gente está em solo inimigo, né? A gente está em solo inimigo porque, veja, o tratamento do governo federal, o tratamento do Estado é um tratamento às pessoas pretas, às comunidades quilombolas, é um tratamento de inimigo declarado numa condição de guerra. A grande questão, qual que é a grande questão dessa história toda? A questão é que a gente vive uma condição de guerra, só que nós não temos armas. Nós não temos armas porque, por um processo aí de sociedade, nós não temos as armas deles, eu vou dizer assim, né? Mas também uma das armas deles mais importantes para a luta deles é a mediocridade, né? A gente vive sobre a égide de um Estado de direito medíocre, né? Um Estado de sociedade medíocre. Essa é isso. Ilegal, inconstitucional. Medíocre e racista. Ilegal, inconstitucional, tudo. Mas eu quero dizer, inclusive, assim, que dentro da Constituição desenhada para um Brasil de democracia racial muito mais embranquecido do que qualquer outra coisa, a legalidade está dada, porque tem sido legal, né? As mortes pretas, elas têm sido justificadas com mecanismos legais. Porque nós não somos considerados, repito, gente, para todo mundo que está aqui, isso é muito sério. Nós não somos considerados agentes sociais, né? Nós somos considerados pessoas de alguma dignidade humana. Nós somos considerados ainda, e nós somos, na prática, aquele grupo que o processo de escravização e genocida não conseguiu exterminar, mas que continua o processo de extermínio. Né? O processo de extermínio da população negra no Brasil, vamos lembrar, gente, a gente está falando de um país que teve quase 400 anos de escravização e que, no final disso, promove um projeto legal, né, com instrumentos e aspectos jurídicos de embranquecimento da população. Então, assim, a escravidão no Brasil, ela não foi uma contravenção penal. Ela não foi legalizada. Por que isso? Porque existe um direito. Né? Existe um direito que valida isso. Existe um direito hoje, porque a maioria dos policiais que assassinam brutalmente jovens negros não estão presos, saca? Não estão presos hoje. Porque eles estão respaldados por vários mecanismos desse direito para garantir impunidade. Para garantir impunidade, porque é isso? Porque nós somos inimigos. Eric, e toda pessoa preta que está aqui nessa conversa, nós estamos vivendo em solo inimigo. A gente precisa construir uma ação de revolução, uma ação de enfrentamento a esse projeto de sociedade, que a gente precisa garantir a nossa existência. É basicamente por isso. A gente precisa garantir a nossa existência. Mas a gente é inimigo, cara. A gente é inimigo recebendo ódio todos os dias. Né? Porque o que justifica? Por exemplo, nesse caso de Miguel, eu não quero comentar porque é muito cruel, né? Tem aspectos de crueldade muito visíveis, mas nesse caso dessa criança, a gente está falando de um país que está comemorando... A gente está comemorando quantos anos de ECA, Eric? 20? Por aí? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, mas a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que está aí e que diz que qualquer adulto é responsável e corresponsável pelo bem-estar da criança e do adolescente. Sim. Mas a gente tem na prática, qual que é a prática? A prática é que mulheres negras precisam deixar suas crianças nos quartinhos de empregada para passear com os cachorros das suas patroas, que sequer pode passear com o teu cachorro. E aí, em plena pandemia.
em plena pandemia, e olha, tipo, um risco duplicado. E aí, nesse lugar, né, tipo, de precisar passear com o cachorro, a mãe precisa deixar, porque é isso, ela precisa deixar. Porque se ela não deixar a criança, ela expõe a criança ao risco da pandemia, né? E aí, tipo, porra, a gente sabe do que se trata esse rolê. E a patroa, o que a patroa faz? O que a patroa faz? A patroa autoriza a morte dessa criança. A patroa negligencia uma vida, porque a vida dessa criança não é importante. O que é importante é que essa mulher negra preste o serviço com alguma qualidade para essa patroa. Porque o ranço da escravização, ele é uma realidade e ele é também, inclusive, e aí eu quero trazer para essa conversa, tenho dito isso para todo mundo. Eu convidei o Eric para a gente provocar sobre homens pretos e o direito à vida. E comecei falando que é muito complexo, é muito difícil a gente falar sobre isso, vivendo num país que os homens pretos sequer se tornam homens. Porque essas crianças e João Pedro, com menos de 15 anos, são assassinados, são impedidas de se tornar homens da vida adulta, como eu e Eric, e uma série de outros homens por esse país afora. Sem falar daqueles que não estão contabilizados, sem falar daqueles que estão na rua. Então, como que a gente vai falar de uma condição de homens pretos e direito à vida, se a gente sequer considera esses homens seres humanos? Se a gente assume, pretos, não. Se a gente assume enquanto sociedade que o lugar dos homens pretos é figurar um quadro de mais de 80% da população de rua, se a gente constrói uma cultura de adultização dos jovens negros, dos meninos negros, porque por conta das vulnerabilidades sociais e das marginalizações de nossa vida, esses meninos com 10, com 12 anos, eles precisam ir para a rua trabalhar. Vai trabalhar no farol, vai trabalhar no trem, vai trabalhar no lixão, vai trabalhar aonde for para colaborar com a sua família, para que todo mundo tenha, no final do dia, algum direito a algo a comer. É muito terrível isso. Você está no Maranhão, e a gente sabe que Maranhão, por exemplo, a gente pensar a condição de homens pretos, Maranhão e Piauí são os lugares que nos últimos anos que mais amputou pênis, né? No Brasil, porque são lugares onde homens pretos estão largados mesmo por um Estado, estão largados por uma sociedade na subalternidade, dos empregos insalubres, das condições insalubres, estão nas ruas, das condições de higiene, da precariedade máxima, que não tem possibilidade de higienizar seu corpo, que escolhe entre beber água e tomar banho, quando pode fazer alguma dessas coisas. Essa, gente, que está aqui, é importante que vocês saibam que essa é a condição dos homens pretos no Brasil. Óbvio que não é a minha condição e a condição do Eric nesse momento. Mas nada impede, Eric, que qualquer coisa aconteça nesse país aqui e eu e você vai para a rua. Sem dúvida. Porque Rápido. nós dois e os outros homens pretos que têm acesso à internet e está aqui nessa conversa, nós dois somos exceções que comprova a regra, gente. Né? Que comprova a regra. A regra é: homens pretos não existem para essa sociedade. Homens pretos estão à margem da margem dessa sociedade. Homens pretos são aqueles homens que têm o pênis amputado. Homens pretos e as mulheres pretas e travestis pretas. Né? Por uma série das negligências desse Estado, do SUS, que é muito eficiente, mas ainda negligencia vidas pretas. Né? Então é sobre isso que se trata. A gente está falando desse tipo de condição. A gente está falando das várias formas de violência que esse Estado e que essa sociedade, porque não é só o Estado que é cruel. O Estado é quem está contra de promover as políticas fascistas, as políticas racistas. A sociedade dá conta de fazer manutenção dos imaginários racistas e das relações. Né? Porque de que adianta se a gente tivesse pelo menos um Estado autoritário, fascista e uma sociedade engajada em transformação, talvez a nossa condição, a minha e a sua, seria um pouco diferente. Como a gente tem uma sociedade muito conivente e muito bem alinhada com esse país, com
E aí sim, como você trouxe a provocação, a gente tem uma sociedade que se alinha com um Estado de direita, um Estado de esquerda, porque são representações brancas de uma sociedade. Né? E Exatamente. aí, por isso que nossa mais velha, Sueli Carneiro, sempre diz, porque eu vejo que tem muita gente que fala frase para lá e para cá. Mas, gente, vamos lembrar quem disse isso. Foi Sueli Carneiro. E leiam Sueli Carneiro, por favor. Sueli Carneiro disse que entre a direita e a esquerda, ela continua uma mulher preta, como eu continuo um homem preto e você também, e Você qualquer também, outra pessoa. exatamente. E qualquer outra pessoa preta, obviamente, que está aqui nessa conversa. E está dizendo isso para quê? Não está dizendo que você pode ir, você pessoa preta, para qualquer um desses lados que está tudo certo. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo que tanto um lado quanto o outro não reconhece que o racismo é a centralidade dos problemas que a gente precisa enfrentar nessa sociedade. Ficam direita e esquerda brigando pelo poder para saber quem vai doutrinar e quem vai comandar um Estado genocida que mata eu e você, que mata nós, pessoas pretas. Exatamente. E aí, o nosso papel, enquanto pessoas pretas ativas politicamente, é entender, bom, se você é alguém que decide fazer esse enfrentamento nos aspectos da política partidária, entenda o seu lugar de pessoa preta nesse lugar. Eu não estou aqui para dizer tá errado, não vai. Né? Porque se uma das nossas reivindicações é por liberdade, por humanidade, eu preciso assegurar que pessoas pretas tenham a condição de escolher, né? Tenham a condição de viver a sua dignidade. Não sou eu que vou dizer faça do meu jeito, mas entenda, gente, que na disputa nós não fazemos parte da disputa. A grande questão é que está na hora que nós, pessoas pretas, façamos a disputa mesmo. Assim. Que a gente pactue como que nós, pessoas pretas, brasileiras, pretos da diáspora, vamos enfrentar e vamos definir a nossa condição. A gente precisa ser agente de uma transformação, e a primeira transformação é garantir que nós possamos existir. Nós possamos existir, garantir que se de repente qualquer coisa der errado, e que já está dando muito errado, mas se de repente qualquer coisa continuar dando errado, garantir que a gente não vá para a rua. Né? Garantir que crianças pretas não tenham a rua como única opção. Garantir que mais pessoas pretas não morram. Garantir que mulheres pretas não recebam 3 vezes menos anestesia no trabalho de parto, porque subentende na medicina que há uma cultura de que mulheres pretas aguentam mais dores. Né? Então, são essas as minhas provocações. Né? Exatamente. São essas as minhas provocações para as pessoas pretas. Eu quero dizer que eu estou muito interessado em conversar com pessoas pretas. Estou muito interessado por questões de afinidades, por questões de pele, né? Por questões de que a gente se parece e de trajetória e de coisas que a gente precisa, enfim, reinventar e refazer. Eu falo pra caramba, gente. Não, muito obrigado. Igual eu falei para você, essas vozes tinham que estar na televisão todo dia, nos jornais. Infelizmente, eles não cedem esses espaços para a gente. Eles não vão ceder, eles não vão ceder. Se os nossos irmãos e as nossas irmãs tivessem acesso a essas vozes o tempo todo, talvez a gente estaria próximo do que eles desejam que a gente esteja, como estão nossos irmãos nos Estados Unidos. Citou uma fala do nosso irmão Adejun, e é importante porque eu quero tocar aqui em 2 pontos rápidos. Primeiro eu quero falar, quando se fala em escravidão, gente, a escravidão era legalizada até certo ponto, gente. 1830 foi negreiro, ou seja, os que chegaram de 1830 para cá já estavam na ilegalidade, e teve também uma segunda lei reforçando essa, que foi em 1850, também proibindo o tráfico negreiro. Ou seja, era através daí que o nosso maior advogado da história do Brasil, se chama Luiz Gama. Para todos os advogados que estão aqui presentes, é preciso saber que o maior advogado da história do Brasil é Luiz Gama, que em plena escravidão conseguia, através das ações de liberdades, e libertou assim, mais de 1.000 irmãos nossos,
justamente por causa dessa ilegalidade, e assim ele vencia no judiciário e ele morreu sem vencer. Daí eu preciso trazer também, aproveitando o caso do Miguel, e falar por que o direito, nós homens pretos, não temos o direito à vida e também não temos o direito à lei, não temos o direito ao ordenamento jurídico brasileiro, porque E a o gente não Miguel tem que direito, morreu hoje... inclusive, e a gente não tem direito, desculpa, mas eu quero dizer que a gente não tem, inclusive, direito à morte, mas isso é uma outra história. Sim, é verdade. O Miguel que morreu hoje, a lei brasileira fala que a gente ganha a maioridade com 18 anos. Mas nós, homens pretos, e principalmente essas crianças pretas, a partir... Antes era com 11, 12 anos, né, na adolescência, mas como o sistema racista ele vem a cada vez mais se aprimorando, se reinventando de maneira silenciosa, uma criança preta, e a gente viu isso hoje, a partir de 5 anos, 4 anos, ela já é uma ameaça. Foi por isso que essa mãe, se sentindo ameaçada, ela se sentiu na liberdade de colocar essa criança dentro do elevador e cometer o crime que ela cometeu. Que para mim é homicídio. E a gente precisa debater isso, empretecer esse judiciário para debater isso. Entendeu? As pessoas falam em negligência, para mim isso é um homicídio clássico. Quando você pega uma criança de 4, 5 anos, por ela ser negra, ela parece que ela adentrou a maioridade e ela pode percorrer tranquilamente e não ter nenhum adulto sob sua vigilância e pode frequentar a cidade de uma maneira como qualquer adulto. Isso choca muito a gente. Eric, isso é a reelaboração. É a reelaboração de uma cultura escravocrata ainda, né? Lembrar que no processo de escravização, crianças negras eram consideradas escravos, eram consideradas mercadorias, né? Sim, as mais valiosas. Saca? Alguém, você falou de Luiz Gama e alguém falou, e alguém disse aqui também, Luiz Gama foi vendido, diz na história, pelo pai, né? Pai. Então, cara, enfim, é sobre isso, né, que trata essa condição. Alguém perguntou, né, Roger, explique por que os homens pretos são o principal alvo do Estado genocida. É toda uma conversa. Ciroc perguntou. Eu demoraria muito para explicar, talvez, né? Mas porque tem a ver com o patriarcado, tem a ver com a discussão de masculinidade, que é um debate que eu faço há algum tempo já. Esses corpos, ainda que não considerados homens, né? Ainda que a gente não seja considerado homem, a gente é uma figura masculina que representa ameaça aos homens que são estabelecidos no patriarcado, né? Então, por isso que se mata homem preto, porque esses homens têm toda uma construção racista ao longo da história que tem autorizado esse genocídio, né? Que emite mensagens para criminalizar a existência dos homens pretos, né? A gente pode falar disso em outro momento, né? Porque, enfim, eu gostaria de me debruçar com calma, mas eu sei que daqui a pouco eu estou ficando muito expert em lives, Eric. Eu sei que daqui a pouco vai dar 1 hora e a nossa vai cair. A nossa queria no falar final isso mesmo. Não, eu queria dizer isso, assim, né? A gente está no final já, eu faço agradecimentos, me diz. A gente já está, pelo que eu estou vendo aqui, a gente está próximo do final, mas eu vou torcer para o Instagram. Ontem ele não apareceu aqui, mas ele aparece anunciando aqueles... Ele vai aparecer em 1 minuto, mais ou menos, 1 ou 2 minutos. Mas acho que é um pouco dessas coisas. Assim. Então eu estou interessado em levantar pessoas para que a gente não se distraia. Minha comunidade, nós precisamos também fazer... a gente precisa fazer uma autocrítica de entender que a gente se distrai muito, né? A gente esquece que a gente está vivendo numa condição de inimigo, em solo inimigo e considerado ameaças. Só nós estamos sendo alvejados, a gente não tem um caramba de um fuzil para dar tiro em ninguém, né? E aí, porra, se eu tenho um fuzil também, eu sou o quê? Encarcerado por 90 anos, né? Porque eu tenho um fuzil. Mas o vizinho do presidente pode ter 60 fuzis e ficar tranquilão. É sobre me criminalizar, não é sobre criminalizar
os vizinhos do presidente que são assassinos. Não é sobre isso, né? Então, eu preciso me atentar, vocês precisam se atentar, a gente precisa ter condição de se atentar. Saca? Então não vamos nos distrair, vamos nos organizar. A gente vai escolher fazer uma disputa, e alguns de nós vamos nos escolher fazer uma disputa dentro das organizações, dentro das instituições, faça aquilo que tem que fazer. Se a gente vai fazer isso na rua, faça o que tem que fazer. Malcolm X fala que a gente precisa lutar pela nossa dignidade, pela nossa liberdade, por qualquer meio necessário. E, Eric, eu preciso lembrar aos meus iguais que qualquer meio necessário não é na bagunça, não é de qualquer jeito, não é sem se organizar. E a gente precisa se organizar para fazer isso, inclusive para compreender o direito e cobrar o direito na hora, né? Quando essas coisas acontecem, cobrar isso com eficiência, saca? Porque a hora que alguém entra no condomínio de luxo na Barra e mata 2 homens brancos, no outro dia o cara está sentenciado. Sem dúvida. Mas isso não vai acontecer. Então, assim, tem uma condição de racismo soprando na nossa cara, mas tem também a nossa distração que não pode mais se manter. Roger, eu quero agradecer de coração. Eu que agradeço. Vou repetir aqui, como eu falo, vou repetir a fala das minhas amigas que falam que amam você, eu também amo você. Muito Você obrigado. é uma referência, sabe? Uma liderança. Peço que você se proteja seu corpo preto, você é um homem preto. Nós precisamos de você aí durante muito tempo. A OAB do Maranhão está aqui aberta, a nossa comissão. O que você precisar, estamos à disposição. Quando sair seu livro, a gente quer trazer você aqui para que você faça esse lançamento aqui no Maranhão. Vamos fazer, com certeza. Tá? Irmão, e conhecer eu o Maranhão, agradeço. lógico. Dançar Cara, um tambor de eu tô crioula. falando que eu vou conhecer o Maranhão tem pelo menos 10 anos que eu tô falando que eu vou conhecer o Maranhão. Minha casa está aberta. Isso vai casa, acontecer. Sua casa, a hora que você Muito quiser. obrigado. Tá? Muito obrigado, irmão, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Difundir esse conhecimento aqui junto aqui ao povo maranhense. O povo do Maranhão é um povo preto. Sim. Nós somos mais de 80% pretos, autodeclarados aqui. Sim. E a gente precisa dessa representatividade. Muito obrigado, Roger. Obrigado de coração. Querido, muito obrigado. Eu quero muito te agradecer, Eric, agradecer, né, em nome da tua pessoa, agradecer a toda a comissão de verdade da OAB do Maranhão, agradecer cada um de vocês e cada uma que está aqui na nossa conversa. Antes de sair, eu quero provocar mesmo, dizer que, cara, é isso. A gente falou de Luiz Gama aqui, e Luiz Gama disse, né, que o escravo, eu vou dizer escravizado, com muito respeito à obra do Luiz Gama, mas o escravizado que mata o seu senhor, seja em qual circunstância for, mata em legítima defesa, gente. Então, exatamente. Tá na hora, entendeu? Tá na hora, mas não dá para ser de qualquer jeito também. Vamos organizar isso. Se a gente organizar direitinho, todo mundo mata um racista, um senhor escravocrata. Falou? Exatamente. Conta Tamo comigo. junto, irmão. Você obrigado, também. Roger. Beijo, gente. Axé, Beijo do Lorde que tá por aqui. Beijo para todo mundo. Tamo junto. Axé, irmão. Obrigado.